Boa noite a todos. Só um momentinho aí que eu vou compartilhar aqui. Se vocês puderem também aí fazendo isso. Estou esperando as pessoas chegarem. Hoje vai ser um bate-papo muito bacana. E assim, pessoal, vocês já podem deixando aí os comentários que eu vou colocando na tela, tá bom? Daqui a pouco eu explico para vocês porque eu estou sozinho hoje aqui, tá? Então, nós estamos aqui para bater um papo legal com vocês. Só um minuto que eu estou compartilhando aqui, ó, com as outras redes sociais, para dar visibilidade aí na nossa luta. Porque é disso que nós precisamos, de visibilidade. Não é fácil. Vamos ver. Quem tiver presente aí, ó, já vai mandando um oizinho aqui para nós. Eu vou colocando na tela aí para vocês. Eu ainda não estou conseguindo compartilhar aqui. Aí o C já está presente aí. Para dar. Copiar link. Agora sim. Vamos lá, boa noite, Elci. Tudo bem aí? Vou mandar aqui, vou mandar no grupo do Fórum das Pessoas com Deficiência. Porque hoje o bate-papo vai se estender um pouco a isso. Vou falar um pouco sobre o Fórum da Pessoa com Deficiência, vou falar sobre o Conselho da Pessoa com Deficiência, tá bom? Então, quem tiver aí interessado no nosso bate-papo, vai entrando aí, vai dando uma boa noite. Eu vou colocando na tela aqui. Estou compartilhando aqui com um grupo que é muito importante para a nossa discussão aqui, que é o grupo do Fórum. Fórum da cidade Francisco Morato foi instituído justamente para a gente fazer uma discussão sobre o conselho. Tá, pessoal? Hoje nós estava com a previsão de bater um papo com a Karen, mas infelizmente, devido a deu uma crise nela e ela teve que parar na emergência hoje. Nós não conseguimos fazer o bate-papo hoje. Ela tem a síndrome de Guillain-Barré. Então essa síndrome, ela é muito traiçoeira. Na mesma hora que a pessoa está bem, ela passa mal e acaba tendo algumas dificuldades. Então, por isso, eu vi com ela certinho para a gente, um dia que ela estiver boa, assim, legal, a gente vem aqui e faz uma live num horário que dê para ela participar. Porque essa síndrome, ela traz sintomas de sonolência, de confusão mental, de coma, de crise epilética, alteração dos níveis de consciência, a perca da coordenação muscular. É uma doença rara também, tá, pessoal? Visão dupla, fraqueza parcial, fraqueza facial, temores, redução ou perca de tomo muscular. Então, ela é uma síndrome que tem essas consequências. Então, infelizmente, hoje eu não consegui bater um papo, que eu queria fazer esse bate-papo com ela aqui, ao vivo, pelas redes sociais, que ela é uma menina muito feliz, muito alegre, ela brinca demais. Hoje mesmo, ela postou bastante vídeo na internet, mas é que já são vídeos que ela já vinha gravando, e aí passou mal, teve que ir para emergência. E eu não consegui mais ter acesso com ela. Nós vamos fazendo um bate-papo aqui. Eu quero hoje aproveitar esse momento aqui e fazer um bate-papo com vocês. Eu quero falar sobre a, a minha deficiência, contar um pouco da minha história. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas a gente precisa estar repetindo isso para que as pessoas consigam compreender e fazer um bate-papo online com vocês aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal.
estou aqui com vocês, estou colocando aqui alguns comentários, que se fala que a perca de memória realmente tem aqui perda de memória. Confusão mental também, né? E a Karen, ela participou junto com nós do carnaval, brincou, pulou. Aí, de repente, ficou doente. Só que quando ela ficou doente, já estava com nós já estava com a pandemia e isolamento social. E não consegui fazer uma visita para ela, não consegui dar um abraço nela ainda, mas não vai faltar a oportunidade, né, para a gente poder dar esse abraço nela aí, mas estamos torcendo, se precisar de mim, eu estou aqui. Então, é isso. Tá aqui. A Helena está falando que vai assistir. A Lucimeire, a Yossi, o pessoal está chegando, tá? Pessoal, então eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu já comecei a ter uma dificuldade quando foi para mim nascer, porque eu morava no sertão da Paraíba, lá em Imaculada, né? E geralmente naquela época as crianças nasciam em casa, né? Então tinha a parteira que ia lá fazer o atendimento e conseguia ajudar as mães a ter os filhos em casa. E quando a minha mãe começou a passar mal para me nascer, a parteira foi em casa e percebeu que não tinha condições, né, de nascer de uma forma natural, porque eu ia precisar de uma ajuda clínica para me nascer. E aí, naquela época, como que você conseguia arrumar um carro para levar para o hospital? Em 1974, dia 23 de dezembro de 1974. O hospital mais próximo era uma distância como daqui de São Paulo, por exemplo. Daqui de Francisco Morato, lá no centro de São Paulo. Mas aí, meu pai conseguiu um contato com o prefeito da cidade, na época, que era o tio Caetano. Ele era o único que tinha carro também, né, para fazer. Ele socorreu, e aí conseguiu me socorrer para até o hospital de Patos. Então é uma distância muito grande, de Imaculada para Patos. Cheguei lá sem esperança nenhuma mais, só que os médicos fizeram fósforo, tem até as marquinhas aqui, acho que se alguém quiser ver. Fui tirado na marra, né? Mas graças a Deus nasci bem, nasci forte, fui um menino sempre ativo, né? Uma criança totalmente saudável, fiz o que todas as crianças tinham que fazer. E aos 12 anos de idade, eu tive que parar de estudar e fui trabalhar. Fui trabalhar com carteira registrada. Tem a carteira aqui. Qualquer dia eu vou postar ela na internet aí. Então, eu fui trabalhar de office boy na empresa Sotécnica Vidros. E era muito bacana, porque eu era office boy lá com 12 anos, já tinha minha renda, meu dinheirinho. E, na sequência, no dia 13 de março de 1987, eu sofri um acidente. Caí naquele vão entre o trem e a plataforma. A partir daquele dia, a minha vida mudou de fato, porque eu perdi um braço e uma perna. Eu perdi o braço até em cima e a perna um pouco para baixo do joelho. Mas eu não desanimei, não, da minha vida. Né? No começo foi muito difícil a gente, né, sair de uma... Eu era uma criança, ia me tornar um adolescente e esse ia ser um adolescente com deficiência. Então, se eu falar para vocês que eu fui um adolescente fácil, não fui. Eu tive muitos problemas de rebeldia, dificuldade de fazer amizade, até de fazer amizade também. Tive muita dificuldade por conta da deficiência na escola, né? Só que a partir da hora que eu me aceitei e falei, não, essa aqui é a minha vida e eu tenho que seguir, eu comecei a enfrentar a vida de outras formas, né? Então, trabalhei na empresa, na Auto Ônibus Moratense, fui fiscal de ônibus durante 12 anos. E aí tive uma vida praticamente, né? Praticamente normal, sem nenhuma dificuldade, né? A deficiência não me segurou. A única coisa que me segurava mais ainda eram as barreiras que a gente precisava passar
na sociedade, né? Então, tive dificuldade em entrar num banco para poder fazer um pagamento por causa das portas eletrônicas, eu tinha dificuldade, né? Então, o que mais me travava era a própria sociedade, que não dava condições para as pessoas com deficiência viver de igual para igual com todas as pessoas. E aí isso me deixava muito chateado, né? Então, no ano de 2000, eu fui candidato a vereador, fui candidato a vereador na cidade de Francisco Morato. Eu vinha trazendo uma proposta diferente do que os outros candidatos traziam, né? Que eu vinha trazendo luta pelos transportes escolar, que eu via que as crianças ali que moravam entre Vassoura 1, Vassoura 2, Jardim Nova Esperança, eles tinham muita dificuldade para chegar até a escola. E a escola era no Recanto Feliz. E aí eu falava, meu Deus, essas crianças vão andando de a pé daqui lá, nesse tempo de chuva. Aí eu vim com a proposta trazendo o transporte escolar para a cidade de Francisco Morato. Consegui, né, provocar com que as pessoas entendessem a necessidade daquilo ali. Só que eu tive muitas pessoas que, em vez de levar a proposta para a cidade, eles preferiam me atacar. Eles preferiam me atacar porque sabia que eu estava conquistando meu espaço na política da cidade. E aí começava a falar para as pessoas que, como você vai votar no cara? O cara é surfista de trem lá, o cara é... E aí essas coisas, como ainda fazia pouco tempo, assim, entre aspas, do meu acidente, isso impregnava muito em mim, deixava eu muito agoniado. Cada vez que eu ia numa reunião, que um comentava, ô, Gelson, fulano de tal veio aqui, falou isso de você. E aí isso me deixava muito chateado, sabe? Chegava em casa, eu chorava de falar, caramba, como que tem gente maldosa nesse mundo, né? Fica falando coisas que não tem nada a ver, só por uma questão de eleição. Aí, nesse ano, eu ainda tive 232 votos. Fui muito bem votado naquela época. Porque era uma cidade... naquela época, as pessoas eram eleitas com 400 votos. Eu fiquei o segundo mais votado do partido. Então, eu tinha uma grande possibilidade na política, mas isso aí me deixou muito chateado. Porque eu achava que a disputa era uma disputa covarde, sabe? Então, eu preferi falar, a partir de hoje eu não vou mais disputar a eleição. A partir de hoje, a gente precisa da política, né? Para as pessoas com deficiência, não precisa da política. Mas eu, naquela época, eu desisti não ser mais candidato. Justamente porque não tinha como me defender e ainda existia uma grande sensibilidade dentro de mim. Só que mesmo assim, o que eu prometi, o que a gente discutia dentro das campanhas eleitorais, assim que terminou a campanha, a gente começou já a batalhar, porque aquelas 232 pessoas que acreditaram no que a gente estava fazendo, eu não podia deixar eles para trás. Eu tinha que continuar fazendo um trabalho para, né, sustentar aquilo que eu falei. E aí eu fiz. Continuei fazendo, entrei em parceria com a empresa, com a Moratense, na época, né? E a gente criou o transporte comunitário, que levava as crianças do Jardim Nova Esperança, lá do final, até a escola do Recanto. Né? As pessoas pagavam taxinha lá, naquela época, e aí nós conseguíamos pagar o aluguel do ônibus. Então, alugava o ônibus, aí tinha responsabilidade com os motoristas, tinha responsabilidade com as crianças, mas continuando brigando para que conseguisse instituir o transporte gratuito para as crianças, né? Que era uma necessidade daquela época, que as escolas eram longe. Então, a gente já vinha fazendo essa luta, né, dentro do município, e nós conseguimos instituir. Hoje, eu tenho certeza que as pessoas que moram naquele bairro lá acreditam e sabem do que eu estou falando e sabem da dificuldade que era, né, aquela época e por que vinha proposta. Tanto que na outra eleição eu não saí candidato, porque eu não queria mais colocar minha cara à tapa, e apoiei um colega na época, da Moratense também, e ele acabou ganhando a eleição, porque as pessoas sabiam e acreditavam no que eu falava. E a proposta que nós vinha já em 2004, apoiando um outro candidato, era trazer
acessibilidade para todos os ônibus da cidade de Francisco Morato e fazer política para a pessoa com deficiência, em 2004. Inclusive, nessa época, foi criado o Direct aqui na cidade de Francisco Morato, mas, infelizmente, não conseguiu engrenar. Eu ainda participei de umas 2, 3 reuniões, mas eu percebi que o negócio era mais oba-oba, que não tinha um acesso direto para a política da pessoa com deficiência. E eu vou ser sincero para você, para mim botar a cara, a coisa tem que acontecer de verdade. Quem é meu amigo e me conhece há muitos anos, sabe disso. Porque se eu pôr a cara para fazer, eu vou para dentro e nós vamos até o fim fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu desisti e falei, não, eu vou continuar brigando por uma política de inclusão da pessoa com deficiência, mas no meu particular aqui, ó, estudava todas as leis, né? Todas as leis que vinham sobre pessoa com deficiência. Quando teve a convenção da ONU em 2006, eu participei nos bastidores, assistindo a convenção, né, sabendo o que estava acontecendo no mundo da inclusão. E aí, em 2012 também, a gente participou da organização da Lei Brasileira de Inclusão, né, que é a LBI, mas era um trabalho individual. E eu ainda falava, não, eu vou fazer essa luta individual. Não é porque eu quero entrar no banco, eu quero ter respeito, né? Eu quero entrar dentro de um transporte e ter um lugar para a pessoa com deficiência se sentar ali com toda dignidade, não só para a pessoa amputada, mas para todas as pessoas que precisarem daquele espaço, né? E comecei a fazer uma luta individual. Mas essa luta individual, ela era muito demorada. Não tinha como a gente conseguir instituir uma política para a pessoa com deficiência, individualizando ela. Eu percebi que no meio dessa caminhada tinha muitas pessoas que dependiam da minha militância para ser incluso na sociedade. E aí eu comecei a fazer essa militância já para todos. Comecei a fazer provocativa já nas redes sociais, comecei a fazer outros bate-papo, convidar as pessoas para participar. Instituímos o Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de Francisco Morato, foi onde abriu um grande espaço para a nossa luta. E aí eu resolvi fazer o seguinte, o que aconteceu? Hoje, nós temos a rede social, nós temos e eu perdi e criei casca dura, assim, de tomar porrada, sabe? Eu aprendi muito, apanhei bastante na conversa, na fala das pessoas, e eu aprendi que ia deixar essas pessoas que não têm projeto, que não tem, que não consegue defender uma causa e começa a criticar a outra, vou deixar essas pessoas para trás e vamos lutar de verdade, né? E eu aprendi com isso. Hoje, eu tenho certeza que estou preparado, né? Inclusive, vou anunciar aqui, acho que a maioria das pessoas também já perceberam, que eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Francisco Morato, né? Estou como pré-candidato justamente para apoiar essa causa da pessoa com deficiência, né? E se tudo acontecer e der certo, o bate-papo é esse, né? É a pessoa com deficiência em primeiro lugar, porque hoje nós nunca tivemos isso. A pessoa com deficiência, ela sempre... Olha só o que aconteceu na pandemia, dá para a gente tirar a ideia do que acontece com a pessoa com deficiência. Chegou a pandemia, a pessoa com deficiência ela ficou para trás. Deixaram a pessoa para trás, porque não, agora a prioridade é a pandemia, agora a prioridade é o coronavírus. Peraí, calma aí. Não, não é isso. A prioridade ainda é a pessoa com deficiência. A prioridade não mudou nada. A prioridade é a pessoa com deficiência. Porque nós passamos anos exclusos da sociedade, né? E não vamos voltar para trás por causa de um vírus. Não vamos voltar para trás por causa do vírus. Nós vamos permanecer em casa, fazer o que tem que fazer para não correr o risco de vida, mas mostrando para as pessoas que, ainda somos prioridade.
né? Que a sociedade ela precisa se adaptar para a pessoa com deficiência, porque senão, como que nós vamos fazer para ter uma sociedade igualitária para todos, né? Eu aprendi isso muito vendo outras pessoas lutarem e tem que agradecer essas pessoas. E eu tenho que agradecer essas pessoas que me encorajaram a hoje estar aqui, mais uma vez dando a cara a tapa, né? E eu sei que eu vou tomar tapa na cara por causa dessa ação, mas eu estou preparado para isso, né? Estou preparado para isso e eu acredito que através disso, através dessa atitude, as coisas podem mudar, não só na minha cidade, mas em outras cidades também, porque a gente pode levar o exemplo de que daqui para Franco da Rocha, para Caeiras, para Cajamar, para Mariporã, onde já existe alguns espaços que nós vem fazendo essa provocação já há algum tempo, para que as pessoas também entendam que a política da pessoa com deficiência é nada sobre nós e nós, é nós que vamos começar a ser dono da nossa voz, né? Você vê por aí um monte de gente querendo falar sobre a pessoa com deficiência sem critério nenhum, né? Sem instituir a Lei Brasileira de Inclusão, sem regulamentar nos municípios, que é muito importante que seja regulamentado. Então, pessoal, hoje eu aproveitei esse bate-papo para ser bem incisivo no que a gente está proposto a partir de agora, né? Estamos proposto a assumir esse compromisso, né? Com as pessoas, trazendo o gabinete aberto para a inclusão para mais de 14 municípios, né? Então, ela é uma proposta política superpartidária, né? Não é uma proposta política de um partido só, onde nós vamos decidir aqui o rumo. Não, nós queremos discutir todo mundo junto, né? E se por acaso der certo, a pré-candidatura foi efetivada e a gente vir aí fazendo um trabalho para a pessoa com deficiência, é essa bandeira que nós temos que carregar, né? Eu vou aqui batendo um papinho aqui com vocês, as pessoas estão comentando aqui na live aqui, eu vou estar aqui conversando com vocês e mais uma vez eu quero falar que é uma pena que a Karen não pôde estar aqui junto, porque o bate-papo ia ser outro, nós ia falar sobre a síndrome de Guillain-Barré, né? Que a Karen ela tem essa síndrome, é uma síndrome rara. Mas a gente vai começar aqui a fazer um bate-papo com vocês que estão conectando aqui e apostando num trabalho aí de inclusão. Tem a Claudinha aqui, que está participando sempre com nós aqui na nossa live. Ó, Jailson, infelizmente, ainda existe uma rachadura enorme no movimento. Quando um sai candidato, uma grande parte dos nossos não nos apoia. Por inveja, acho que outros vai crescendo nas costas, ele não. Toma uma disputa dentro do nosso próprio meio. Claudinha, isso aqui é o que dá para discutir sobre esse termo? É que a pessoa com deficiência não é uma pessoa, antes de tudo, né? Então, sem ter deficiência também tem esse diálogo também de querer falar, não, eu vou fazer com que outra pessoa, né, sobe nas nossas costas. Então, existe muito isso mesmo, mas não é exclusividade da pessoa com deficiência, é exclusividade do ser humano, da sociedade, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu tenho certeza que a gente tem que aprender a lidar com isso, tem que evitar alguns confrontos com alguns amigos aí que pensam dessa forma e tentar trazer para junto dessa militância, mostrar que isso não é uma causa minha. Eu não estou lutando por uma causa minha, estou lutando por uma causa de todos, né? E você conhece, você sabe que a nossa luta é muito grande. Então é isso que eu queria falar para você. Se tiver mais contribuição, você pode mandar aqui que nós vamos fazendo a discussão, tá?
A Helena tá mandando aqui, ó, nunca tem só alguém para lutar. A Sandra Cruz aqui, sempre participando com nós aqui também, ó. Uma grande assistente social, faz um trabalho excelente na AEB, né? Já é um rótulo meu aqui de falar dessa mulher aqui nas minhas lives, porque é um trabalho que a gente precisa copiar. Porque a gente sempre fala que o que é bom, a gente tem que copiar mesmo. Eu não ligo, pessoal. Ó, sinceramente, nós faz um trabalho de inclusão aí. E eu não ligo de ninguém, até se a pessoa for pré-candidato também, de outro partido, quiser copiar a política de educação inclusiva, quiser copiar a política para pessoa com deficiência, no esporte, no que quiser, pode copiar. Pode, aliás, pode não, devem copiar. Devem, porque essa não é uma política só para mim. É uma política para todas as pessoas. E quando eu falo política agora, eu estou falando de política pública. Tá bom? É isso aí que a gente tem que ter a noção. A Ni aqui, ó. Vamos ver aqui que a Ni colocou para nós. Ni Cabral. Vou mudar meu título para você. Você merece toda a confiança. Ni, é um muito prazer ter você aqui nas minhas lives, mas vou falar uma coisa para você. Aí também precisa de você na cidade de São Paulo. Precisa que vocês observem quem são os pré-candidatos, né? Hoje, na cidade de São Paulo aí, tem a Luciana Trindade, que está fazendo um bom trabalho também. Ela é pré-candidata a vereadora aí na cidade de São Paulo. E não precisa transferir seu título, não. Pode ajudar ela aí, que ajudando ela aí, tá reforçando a política para pessoa com deficiência. Então, e se tiver outras pessoas também que faz essa militância, nós estamos juntos aí. Você. Agora eu estou batendo um papo com vocês aqui, porque eu estou sem minha convidada hoje, né? E aí nós vamos fazendo esse bate-papo ao vivo aqui. Prioridade, sim, com pessoas com deficiência, no apoio em tudo. É isso aí, Sandra. Porque isso é o nada sobre nós e nós. Quando nós falamos nada sobre nós e nós, não é questão que outras pessoas não vão poder participar da discussão. Não. Eu tenho muitos amigos sem deficiência que lutam muito pela causa da pessoa com deficiência. E são sempre bem-vindos, né? E quando a pessoa faz a luta de verdade, né, ela sabe que o protagonismo tem que colocar a pessoa com deficiência como protagonismo dessa causa, porque é vivência, tem história de vida, né? Eu, por exemplo, eu tenho 32 anos de amputado, né? Então, se o cara tiver 10 anos de faculdade, se o cara para entender um pouco sobre amputação, ele tem que estudar no mínimo 60 anos para entender da mesma forma que a gente entende, porque a gente vive isso, né? Então, é vivência 24 horas. Então, a gente conhece, sabe quando é uma dor fantasma, a gente sabe quando é uma sensação fantasma em um membro que você já perdeu, né? E essas coisas só começaram a descobrir quando a pessoa com deficiência começou a falar, né? Porque antes ninguém nem sabia. Quando falava em dor fantasma, falava, então, né? Pessoas que já a deficiência está atingindo a mente da pessoa, porque não está participando da sociedade. Então, é importante a participação da pessoa com deficiência. Você viu alguém falar? Eu não vi, porque parece não existir. Então. A gente não tem essa participação. Tá aqui, ó, a nossa conselheira Elci Gomes também, junto com nós aí, fazendo um trabalho muito importante no Conselho. Assumiu a Secretaria do Conselho da Pessoa com Deficiência na cidade de Francisco Morato. Faz um trabalho excelente. Nós estamos aqui presente com a Rose, a presidente do Conselho
da pessoa com deficiência aqui da cidade de Francisco Morato. A live hoje tá boa, só pessoas nobres aqui, ó. A Joana Catalano também, da Associação AEB, fazendo um bom trabalho lá também. Estou aqui, deixa eu colocar aqui uma amiga muito querida que está sempre junto com nós na nossa luta aqui. Ravlaisa, estudante de pedagogia, trabalha já com as crianças com deficiência no estágio que ela faz, então tem que dar credibilidade para essas pessoas que vêm fazendo essa luta junto com nós. Pessoal, eu acho que a gente falou bastante, né? Hoje, fiz um comentário sobre a minha perspectiva do que pode acontecer esse ano aí, né? Falamos sobre a fatalidade que aconteceu comigo e por isso me tornou uma pessoa com deficiência. Eu também tive uma dificuldade no coração, né? Tive um infarto. E aí, hoje eu sou uma pessoa que eu não estou podendo sair muito dentro de casa, porque eu sou do grupo de risco. Não quero pegar esse coronavírus. Faço o meu trabalho tudo aqui, ó, né, nesse espaço aqui, né, estudo aqui, faço meus trabalhos aqui, porque eu acredito que, passando essa pandemia, nós temos muito que conquistar aí fora aí. E eu, por ser do grupo de risco, eu preciso me manter um pouco isolado, né? Vejo bastante pessoas fazendo trabalho social aí, importantíssimo, que é fazendo algumas doações para as pessoas que têm necessidade, mas eu continuo daqui para garantir esses direitos para todas as pessoas que dela necessitar, né? Porque a gente sabe que hoje, por causa da pandemia e o investimento maior tem que ser na saúde, e sabe que as pessoas estão passando necessidade em casa porque não estão indo trabalhar, né? E eu vejo que tem bastante pessoas já garantindo isso, então eu preferi ficar aqui, dentro de casa, né? Se precisar fazer um provocativo, para que o poder público, né, assuma essa responsabilidade que nós fazemos, né, sobre questão de alimentação das pessoas. Então, a gente vem fazendo esse trabalho dentro de casa, né? Eu não vou para a rua para colocar em risco nem a minha vida e nem a vida das outras pessoas, por enquanto. Vou para a rua só na hora que a, a pandemia cessar e falar, ó, vocês não vai colocar o risco de ninguém. Aqui tem aqui um comentário da Rose, que ela fala, Jailson, quais destaques são importantes na atenção da pessoa com deficiência? Rose, essa pergunta sua é muito interessante, porque, assim, a atenção mais importante é você parar e escutar as pessoas com deficiência, porque nós vivemos numa pluralidade muito grande. A pessoa com deficiência, ela tem uma pluralidade muito grande. Tanto que em alguns países aí já não estão mais chamando de pessoas com deficiência, estão chamando de pessoas com diversidade funcional. Porque cada uma tem o seu. Cada deficiência também tem a sua singularidade, né? Que nem a minha é amputada. Então, se a gente for discutir sobre habilitação e reabilitação, eu consigo saber os caminhos para você, onde a gente precisa, né, de um apoio da ACD, tem um apoio da Rede Lúcio Montoro. Inclusive, eu já quero aproveitar aqui para vocês e fazer um convite que, na quarta-feira, a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência vai fazer um bate-papo com a Lígia, da Rede Lúcio Montoro. Então, é importante que vocês participem dessa live e aprendam um pouco sobre habilitação e reabilitação, né? A gente vai falar sobre autismo, nós precisamos buscar as pessoas que estão ali nessa luta sobre o autismo, né? Inclusive a Clécia entrou aqui agora, ela também tem essa luta e o conhecimento dela é sobre autismo, porque tem uma filha com autismo. Então a gente vai buscando o diálogo com todas as deficiências para a gente criar uma sociedade mais inclusiva de fato, né? Então essa minha fala, a gente precisa destacar
várias questões. Várias questões. Desde a hora que a criança nasce com deficiência, que a família não tem um preparo psicológico para abraçar aquela criança com deficiência e apresentar ela para a sociedade, né? Quanto em matéria de reabilitação, de habilitação, né? De emprego apoiado para pessoa com deficiência intelectual. Então, existe muita. A nossa discussão não é um bate-papo com um cafezinho, né? Igual eu falo sempre aqui. Às vezes as pessoas falam, Jesus, passa lá, vamos discutir, vamos tomar um cafezinho e falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Não resolve desse jeito. Acho que todas as cidades deveriam ter um departamento de inclusão, né? Para onde todas as demandas fossem para lá. Veja o que a senadora Mara Gabrilli fez. Foi inteligentíssima. Ela criou espaço de bate-papo para ser online. Ela ia nas reuniões e as pessoas iam levando a demanda. E ela falava, essa aqui é a matéria-prima para o meu trabalho. Porque a partir daqui eu vou saber qual a ação que eu vou tomar lá na frente e ser bem sucedida. Porque quem está falando direto com o povo. Né? Eu não posso só falar da deficiência física, eu tenho que falar da deficiência intelectual, tenho que falar, né, da auditiva, tenho que falar das pessoas surdas, das pessoas cegas. A deficiência ela é muito complexa, né? Então é por isso que é importante a gente ter os conselhos para a gente discutir sobre política inclusiva, o fórum da pessoa com deficiência, para a gente discutir também, né, sobre quais as ações que tem que ser tomada no futuro. Então tem tudo, aqui tem, quem está aqui com nós também, o doutor José Laurentino, que eu vou convidar para participar de uma live comigo aqui, tá, doutor? Já está convidado. Você, pela OAB de Francisco Morato, pela Comissão das Pessoas com Deficiência. A Rose, presidente do conselho, também está convidada para bater um bate-papo aqui comigo. Aqui. É um bate-papo, né, para a gente falar sobre o que acontece na política inclusiva na cidade de Francisco Morato. Hoje nós temos aqui o fórum, né, que é esse aqui que eu estou vestido a camisa hoje, o Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós temos a comissão da OAB dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós temos o Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Então, tem muito espaço de discussão, mas esses espaços as pessoas precisam conhecer. Precisa conhecer eles. Porque se elas não conhecerem, não é política pública, é política segregária. Então, a gente precisa implementar essas políticas públicas de verdade e fazer com que elas cheguem até as pessoas. Isso é muito importante. Deixa eu colocar aqui um comentarinho da Joana. Vamos ver aqui, a Joana faz um. Muito bem. Você é necessário para garantir os direitos da pessoa com deficiência. Joana, muito obrigado. Eu fico sempre feliz quando você comenta aqui nas minhas lives, né? Pelo trabalho que você vem fazendo aí na AIB, fazendo para as pessoas com deficiência. Então, eu fico muito feliz. E, assim, instituir as políticas públicas mesmo. Não tem o que ficar discutindo muito tempo. Vamos ver aqui, a Rosa está mandando aqui. Habilitação e reabilitação. O trabalho para a pessoa com deficiências são destaques importantes. Realmente, precisa destacar mesmo. É isso. Traduzir para o âmbito municipal. Que a Rose falou aí, e é importante, se tiver alguém de outros municípios escutando, né, a gente falar sobre isso. A regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão dos Municípios. Isso precisa ser feito. É um compromisso do Gabinete Aberto para a Inclusão, né, onde a gente tem uma carta-princípio lá e as pessoas que são pré-candidatos em outros municípios vai ter esse compromisso de regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão para os seus municípios. Isso quer dizer, tem que adaptar. As pessoas, elas vivem no municípios. Quando você cria uma lei lá no federal, no ente federal lá, que é nacional do Brasil, a República Brasileira, está criando para todos os brasileiros. Mas cada município tem suas
particularidade. E cada lei ela precisa ser adaptada ali para aqueles municípios. Então a gente precisa regulamentar, sim, Rosa, no município de Francisco Morato, muito importante sua colocação, né? E eu sei que você é uma grande amiga que tem um grande conhecimento na causa, inclusive é mestra nisso, né? E vai poder estar colaborando muito com nós aí a esse respeito. Então, gente, olha aí, ó, nós conseguimos bater um papo de 40 minutos, com muita participação aqui. Vou colocar aqui alguns comentários da Raquel, né? Se vocês tiverem algumas questões mais que nós para nós poder discutir aqui e dar visibilidade para nossa causa. Gente, o bate-papo está sensacional. Quero mandar um abraço para todos vocês que aí participaram junto com nós, assistiu, ó. Eu vou continuar fazendo esse bate-papo dia de segunda e sexta, que são os dias que eu não tenho faculdade online, tá? Então, eu vou fazer esses bate-papos com vocês aqui na segunda e na sexta-feira. Eu tenho um convidado já para a próxima sexta-feira, para a segunda que vem e para outra sexta-feira. Já tenho os convidados, vou estar convidando vocês também aqui para estar participando junto com nós. Mas de vez em quando eu vou fazer um bate-papo aberto com vocês aqui nas redes sociais para falar desse tema assim, frente a frente. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Foi um grande prazer estar com vocês aqui nas minhas redes sociais. Daqui a pouco eu vou colocar no meu canal do YouTube, tá? Também, se vocês quiserem ir lá e dar uma comentada também lá, é muito bacana. Tá bom, pessoal? Quando a gente... Eu não gosto de ficar aí pedindo para as pessoas curtir, né? Porque as pessoas já sabem da necessidade e o que precisa para fazer uma divulgação. Então, cada comentário que vocês fazem aqui na minha rede social, outras 10 pessoas têm a possibilidade de escutar o que nós estamos falando aqui. Então, essa parte aí eu deixo para a responsabilidade de vocês. Se vocês acham que deve comentar, curtir, compartilhar, fique à vontade, faça isso, que vai ajudar outras pessoas a conhecer a política da pessoa com deficiência. Muito obrigado, tenha uma boa semana e até sexta-feira. Ninguém fica para trás.